Nerds, geeks e afins, estamos todos aqui sob nova diretriz para conferirmos a estreia da quinta temporada, também conhecido como a última, da série Star Trek Discovery, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e finalmente começou esta derradeira temporada. Aliás, demorou mesmo. Ela bateu o recorde, porque sempre de uma temporada para outra de Discovery tinha uma frequência diferente, né, de pausa. Pois é, né? O mais rápido que foi no mesmo ano, acho que foi da segunda para a terceira temporada, né? Foi em 2021 ou algo assim, não importa. Mas todas as outras tiveram um bom tempo assim de diferença. Geralmente, né, uma série demora mais um ano para voltar, né? Mas não, aqui da quarta para a quinta temporada, Discovery bateu o seu recorde com pouco mais de 2 anos. Pois é, ela foi exibida então lá em 2024, se não me engano, a partir de abril. E anterior, a quarta temporada, tinha sido exibida em 2022. Pois é, um tempão para começar a ser exibida. Aliás, ela tinha sido finalizada, gravada, filmada, editada, totalmente finalizada com seus efeitos especiais ainda em 2023. Mas demoraram, né? Tinha, claro, a sequência de séries para estrear, acabou se deixando a estreia da derradeira temporada para 2024. Aliás, né, quando o pessoal começou a filmar a quinta temporada, o elenco, ele não sabia que a série terminaria lá naquela quinta temporada. Depois que eles receberam a notícia e até alguns episódios, acho que receberam alguns ajustes para ter uma certa finalização. Enfim, a dita temporada começou agora. Estamos super empolgados? Claro que não, né? Eu, claro, já confesso para vocês, eu não gosto lá muito da série Discovery. Sim, admito que a primeira e segunda temporada são, assim, razoáveis, tem erros e acertos interessantes, outras coisas abomináveis, mas dá para assistir até, dá até para rever, na verdade, né? Se bem que, para dizer assim com bastante certeza para vocês, eu diria que no máximo uns 4, 5 episódios eu realmente gostaria de ver durante vários e vários anos, rever, né? Botar para ver mais uma vez aquelas peripécias de Michael Burnham. Mas a terceira temporada e a quarta são simplesmente abomináveis. É uma coisa para você assistir uma vez e nunca mais. Mas vocês podem estar se perguntando, ok, mas você comentou tudo direitinho aqui no canal, fez vídeo resenha para cada um desses tantos episódios? Infelizmente, da primeira temporada e da segunda, eu ainda não tinha o canal, então realmente não existe vídeo, né? Quem sabe um dia, né, eu me empolgue para rever as aventuras de Michael Burnham e faça resenhas individuais. Da terceira temporada, sim, eu tenho resenha aqui dos 10 episódios, dá uma procurada aqui no sistema de buscas, procura lá, coloca Discover, né, no campo de palavras e você aperta o Enter, vai aparecer tudo que tem de Discover por aqui. Da quarta temporada aconteceu o fenômeno basicamente que aconteceu com todo o pessoal a fanbase, né, com todos os que assistiam a série. O pessoal foi desistindo, ao longo da quarta temporada todo mundo foi desistindo, e eu parei realmente de fazer as vídeos resenhas. Eu acho que eu só fui até o sexto, oitavo episódio, eram 13, né, da temporada passada. Acho que até o oitavo tem vídeo resenha por aqui, você vai procurar e você vai encontrar. E quando finalmente estreou então esta bendita quinta temporada, eu assisti o primeiro episódio. Ao terminar, né, eu fiquei com aquela sensação, mais do mesmo, aquela coisa desanimadora. E o que eu fiz? Eu desisti. Eu estava num período aqui no canal que eu estava desistindo de assistir quase todas as séries possíveis. E essa, quando começou da mesma maneira de sempre, eu falei, deixa pra lá, eu não quis mais assistir. Ou seja, apenas o primeiro episódio da quinta temporada, entre os 10, eu realmente já tinha conferido. Todos os 9 próximos será coisa inédita para mim. Pois é, que coisa bacana. Mas enfim, vamos falar aqui desse episódio de estreia, a aventura, como ela começa, mais uma vez, com um toque de mistério. Na verdade, tudo se principia com uma festança, a comemoração de 1000 anos da criação da Federação. Olha que coisa divertida. Para quem vem lá do começo, quase, e depois está comemorando 1000 anos, sempre vale lembrar, né, pessoal, a tripulação de Discovery,
ela vivia, né, num tempo pré-Kirk. Pois é. Mas depois, né, por umas lambanças que foram fazendo, né, precisava esconder o projeto lá dos esporos. E o que se fez? Bota todo mundo para o futuro. Pois é. Que coisa. Enfim, até a gente considerava que quando a série fosse para o futuro, as histórias melhorariam um pouco, porque não estariam atreladas, né, ao cânone. Enfim, não melhorou nada. Na verdade, piorou, para falar a verdade. Com a liberdade dada aos roteiristas de poder fazer o que eles quisessem com a franquia, né, com o destino do que Star Trek, basicamente eles jogaram tudo no lixo. Enfim, esse episódio aqui então começa com a festança, mas o pessoal é interrompido com a chegada então do Almirante Vance avisando: ô pessoal, tem uma missão especial aqui para vocês. O Covet, aquele velhinho esquisito, tem uma parada aí que ele quer que vocês investiguem sobre as rédeas da diretriz vermelha. Que diabo é isso? É uma situação onde algo tem que ser realizado e custe o que custar, você tem que cumprir. Ou seja, missão dada, missão cumprida. Aquele lance, né? Não importa os meios que você vai se valer, mas você tem que cumprir. Claro que a Michael, né, a nossa capitã aqui, é super, né, concentrada no seu posto. Como assim? Eu não posso saber o que eu vou fazer. Eu tenho que ir lá, né, atrás de um negócio, uma certa nave, num pedaço lá do espaço qualquer, mas você não vai dar detalhe para mim? Não, eu não vou. Se vira, malandro. E vai. Na verdade, eles têm que ir atrás de uma nave romulana, que tem alguma coisa lá dentro que precisa ser pego, não sei o quê, patati, patatá. Claro, digamos que não é a primeira vez que a série se vale desse conceito do Mystery Box. Literalmente é um box aqui que você vai precisar pegar e abrir e descobrir o que tem lá dentro, né? É um conceito lá do J.J. Abrams, né, de fazer com que uma história engrene justamente na base da curiosidade, né? A audiência tem que saber, ou não saber, né, do que se trata as coisas e acompanhar episódio a episódio como tudo se desenrola até o grande desfecho. Foi assim lá na terceira temporada, com aquela questão do Anjo Vermelho, que precisava encontrar aquelas luzes, né? Enfim, foi uma coisa que foi enrolando, por encheção de linguiça, e acabou não dando lá muita grande emoção ao final. Aliás, pessoal, deixa eu indicar um vídeo para vocês, vou deixar o link aqui em cima, de 15 momentos constrangedores da terceira temporada de Discovery. Sim, é um vídeo inesquecível, quanta abobrinha fizeram na terceira temporada, né? Mas enfim, né? Essa questão do mistério, sim, eles já apresentaram pra gente que eles vão nesta pegada. Só que ao final aqui, do episódio de estreia, a gente já percebe que pelo menos eles não vão enrolar tanto assim, ou vão, na verdade. Enfim, é que no final do episódio a gente meio que já sabe exatamente o que é. E é algo conectado à nova geração, especificamente ao episódio número 20 lá da sexta temporada, onde a equipe de Picard conheceu aqueles seres antigos, para lá de antigos, né? Que simplesmente eles criaram toda a forma humanoide que existe espalhada pela galáxia. Olha só que bacana, né? Pois é. E lá, naquele episódio, ele era permeado, aliás, era um grande episódio de ficção científica, um dos melhores produtos da nova geração, com certeza. E a gente tinha aquela pegada realmente de mistério, porque só para lembrar um pouco, né, o que era a história, né? Um velho professor de arqueologia do Picard vinha até ele, convidando ele para a aventura. Vamos descobrir algo misterioso. Eu também não vou dizer do que se trata, mas vamos lá, vem comigo. Você gosta também dessas coisas antigas? Mas Picard não podia largar as questões ali que ele estava. Ele era um capitão da frota, ele não podia abandonar o comando. Que negócio é esse? Vai lá, se diverte um pouquinho, depois volta? Não. E, claro, não era uma semana de folga. Não, ele não quis, ele desistiu, mas depois nas peripécias do episódio, ele acabou se envolvendo com o mistério e foi uma coisa de ir para um planeta, ir para o outro, para cá e para lá, naquela dose de mistério. Claro, isso em 45 minutos apenas de show, não é uma temporada de 10 episódios. Então você ficava envolvido com aquela questão de mistério, mas sabia que daqui a pouquinho tudo seria resolvido. Claro, esta pegada então do mistério é uma forma, claro, de se construir uma história, mas você enrolar por 10 episódios pode ser, às vezes, maçante. De qualquer forma, a base então colocada naquele episódio que seres que há muito tempo existiram se sentiram tão solitários na galáxia que resolveram distribuir ou semear o que eles eram aqui e acolá, então criaram todas as formas humanoides, isso vai se transformar em algo
perigosíssimo aqui para essa aventura da Michael Burnham. Pois é, e como vai se desdobrar tudo isso? Bom, não sabemos, quer dizer, sabemos, na base da pura encheção de linguiça com certeza. Mas como eu disse, de fato, no final das contas, lá no finalzinho do episódio, já que Michael, claro, a toda poderosa Michael, ela sabia como avançar para o próximo passo do mistério. Ela sabia onde estava localizado aquele mundo de duas luas, e ela não daria informação para o Kovic, a não ser que, pô, explica para mim o que é que eu estou procurando, né? O que eu estou defendendo, quais são os valores aqui, né, desta aposta. Ele acabou dizendo, tá, tudo bem. Aí ele explicou exatamente a questão que envolvia a história lá do episódio da nova geração, lá os progenitores, né? Lá naquele episódio antigo da nova geração, eles não foram denominados, eles não se autodenominaram quem eles eram, né? Mas aqui é definido que eles são conhecidos então como os progenitores. Claro que era um cientista romulano que estava participando lá daquela aventura lá do Picard. Ele sobreviveu durante muitos e muitos séculos e ele parece que descobriu como é que os progenitores construíram a vida, ou distribuíram, ou semearam a vida pela galáxia. De uma forma que isso, claro, dá-se a entender que se transformou numa espécie de arma, que era o que o pessoal lá, junto com os humanos, os Klingons, Cardassianos e depois também os Romulanos. Eu já falei Romulanos? Eu falei, né? Enfim, não importa. Todos eles achavam que aquela questão lá que estava procurando a base da pista que ia colar, na base do mistério, que é realmente uma questão de existir uma certa arma superpoderosa, ou um poder, né, inalcançável, de qualquer forma, né? Eles ficaram desapontados quando descobriram que na verdade era apenas a criação da vida, basicamente. Mas agora, digamos que os escritores aqui da Era de Latão pegaram aquela ideia e realmente, não, vamos transformar isso numa espécie de arma. Pelo menos por enquanto, é um conceito assim meio no ar também. Mas eu acho que ao final também da temporada vai se chegar à conclusão que não, era apenas a criação da vida, mais uma vez. Enfim, então eles vão lá atrás da nave, só que aí qual é o empecilho? Bom, temos piratas na história, que são dois personagens apresentados então aqui na quinta temporada, e são o Maul, ou a Maul, né, e o Lak. A Maul, aparentemente uma humana, e Lak um ser lá meio verde, né? Não sei que espécie que ele é. Que chegam antes, então, das naves estelares e rouba lá o produto que o cientista romulano estava aguardando. Eles nem sabem que eles estão roubando, para falar a verdade, né? Mas escapam. Uma coisa interessante também que é colocada aqui, porque é um outro personagem novo, né? O Capitão Raynor, da USS Antares, que já conhecia essa dupla de pilantras, né? Eles já estavam atacando ali o setor, então ele já meio que manjava, já sabia qual era o procedimento deles, né? As técnicas de conduta, ou má conduta, né? Já que são os vilões, né? Mas de qualquer forma, né? Eles estão lá participando. É uma coisa curiosa, né? Por que se coloca duas naves, dois capitães, para irem atrás ou para resolver o problema, né? Por quê? Basicamente meio que para ter um contraponto a Michael. Agora, se você analisa como é essa personalidade do Raynor, que quer efetivamente fazer a coisa acontecer, até na base do custe, o que custar, não é exatamente nos moldes da diretriz vermelha, mas talvez nos moldes, talvez de um Kirk, por exemplo. Não, a gente precisa fazer o que é preciso ser feito, né? Então a gente é inventivo, a gente inventa a moda, né? A gente não tem receios. Enfim, meteram esse personagem aqui nessa temporada meio que para ser um contraponto de Michael, e basicamente, de uma certa forma, ele é uma Michael. Pois é, que a Michael era lá nas primeiras temporadas, né? Totalmente arrojada, querendo ser proativa para tudo. Pois é ele que está fazendo isso agora. Então, com certeza a gente vai ter esse atrito entre os dois durante todos os episódios restantes. E é um personagem interessante? Digamos que sim e não. Ou talvez é o que prometa mais. Porque o casal de vilão ali é basicamente uma coisa rotineira. Talvez eles sejam desenvolvidos mais ao longo do passado da semana. Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, vamos conferir.
Mas, no geral, a gente pode dizer que esse episódio de estreia, ele é mediano, né? Ele tem bastante ação. Ele, na verdade, tem 2 momentos de ação e distribuídos cada qual em 2 blocos que a gente pode dividir esse episódio. Na sua primeira meia hora, que sim é um episódio que dura 56 minutos mais ou menos, ele tem uma cena de ação, que é a cena de abertura, e aliás eu não me lembro se isso já tinha acontecido antes. Eles pegam uma cena que é do meio ali na verdade, poucos minutos depois, né? Ou horas, sei lá quanto tempo depois, mas é uma sequência de ação que está ali mais para frente, eles colocam lá a abertura do episódio, meio que dá para um gás assim, né? E, claro, fazer com que Michael seja super, uau, se divertindo, né? Que eles começaram a passar essa noção que Michael é divertida desde o começo da 4ª temporada. Porque antes era apenas uma chorona, né? Não, eles querem passar essa vibe, que ela é alegre, é um personagem vibrante. Aliás, esse episódio aqui termina com um sorriso da Michael, quando ela, enfim, descobre, porque Kovic diz para ela do que se trata a missão, e ela fica toda animada, que agora eu sei do que eu estou fazendo, né? E ela termina com um sorriso, assim, né? Enfim, é aquela coisa forçada de fazer com que a gente goste da Michael, mas a gente não gosta, porque a gente sempre vai saber que ela é uma choranda, uma sofredora, certo? Ok, mas voltando para as cenas de ação, são boas, a primeira, como eu disse, que foi adiantada um pouquinho, aquela perseguição estelar, a nave não, a Michael em cima de uma nave, durante uma dobra, né? Espacial, é realmente uma coisa meio forçada, sei lá se é forçado ou não, enfim, sei lá, não empolga tanto. E a segunda aventura, a segunda cena de ação, que é aquela perseguição com as motos nas dunas de areia lá daquele planeta, onde eles, enfim, encontram os piratas, também é uma coisa mediana, e tem aquele problema, né, que é o da avalanche, que é resolvido com o auxílio das 2 naves, tanto a Discovery quanto a Antares ali, se enterrando na areia, usando, né, o escudo para deter toda a avalanche, para salvar aquelas pessoas lá do planeta, né? Enfim, é uma coisa forçada, patati, patatá, ok, vai, é uma ação interessante, mas não é nada demais. Na verdade, é apenas a inclusão de uma excessiva ação dentro de um episódio de Star Trek, que mais parece uma coisa de Star Wars. É uma coisa que foi se colocando desde o cinema, né? Mas não é grande coisa não. E pior ainda, pode ser até coisa boa, para falar a verdade, porque quando você pensa no que é feito nas relações entre os personagens, você percebe que há um foco bem fixo, que é os casaizinhos. Pois é, nós temos o retorno do Book. Claro, ele não poderia ser descartado, né? Muita gente ficou esperançoso, finalmente nos livramos de Book lá no final da temporada passada, né? Mas não, ele voltou logo que imediatamente porque Michael, né, tirou ele como carta da manga, sendo a pessoa que podia, já que são piratas, né, então ele saberia onde procurar, né? Aquela coisa, pô, mas a Michael não foi a parceira do Book durante tanto tempo, acho que alguns anos, né? Foi uma coisa assim, né? Ela não saberia já sacar? Não, mas acho que ele é mais capaz, né? Tudo bem, ele retornou e voltou, claro, o casalzinho. Só que temos outro casal também que agora também está irritando com suas questões, né? Suas DRs, que é exatamente Saru e Turina. Pois é, a Vulcana ali, né? Que, né, caramba, pede ele em casamento, mas está lá naquele chove no mole, né? Enfim, temos também os próprios vilões, porque a dupla de piratas é um casal, a Maul e o Lack. E ele já demonstra lá na primeira cena que ele é um apaixonadão, um derretido por ela. E ela faz aquele jogo meio, né, sacana, tipo, né, de querer dominar, né? Aquele macho reduzido a trapo, né? Coisa comum aqui na Era de Latão, né? As personagens femininas sempre são mais fortes que os personagens masculinos. Nunca esqueçam disso. Se você reparar entre os casais aqui, você percebe bastante, né? Ou talvez no último casal que a gente possa citar, isso talvez seja invertido, ou será que não? Porque temos também Tilly, uma certa aventura romântica. Lá na festinha, no começo do episódio, ela dá, né, uma olhada num boy lá, ela convida o boy para bater um papinho e depois ela meio que refuga. Quando ele está meio querendo já, né, alguma coisa, ela meio, opa, não sei. Só lembrando, né, muita gente até comentou que
Lembra da Tilly, né? Ela era mais soltinha anos atrás, né? Porque numa cena de festa ela era toda mais ativa do que a Michael. Lembram? A Tilly era mais soltinha, agora aquela mais velha, mais madura, mais experiente, mais tudo, mais professora lá na academia, né? Aliás, ela retorna, né? Ela dá uma folga na academia para vir para a missão, né? É, ela evoluiu a personagem? Ou isso é apenas uma forçação de barra para ela fazer graça, ser a personagem engraçadinha? Pode ser que seja um motivo real mesmo. Mas, como eu disse, são vários casais e são eles, através da DR deles, que tudo vai se desenvolvendo, tirando as cenas de ação e tirando, claro, a capa, né, a cobertura de mistério que o episódio oferece, não só para a abertura da temporada, como todos os 10 episódios. Esse negócio misterioso vai permanecer durante muito tempo, podem apostar. Vai ser o mesmo esquema lá da terceira temporada. Mesmo porque no finalzinho do episódio também o próprio Kovic fala para Michael que talvez o que eles estejam procurando agora seja apenas a primeira peça de um quebra-cabeça. Ou seja, o próprio episódio já vende para a gente que a gente vai, a cada nova semana, apenas pegar mais uma peça de um certo quebra-cabeça para poder entender um pouquinho do que se trata a questão e seguir para o próximo passo na próxima semana. Vai ser aquela enrolação, como já foi feito antes, como também lá na série do Picard também era a mesmíssima coisa, né? Lá na sua segunda temporada, se eu não me engano. Basicamente isso é o episódio de estreia. Ele é ok, digamos assim, algumas pessoas podem gostar justamente por causa desses dois pontos de ação que são, sim, interessantes por um lado, mas desagradáveis não, rotineiros para muitas outras pessoas. Não empolgou, por isso que talvez eu tenha abandonado lá quando assisti pela primeira vez esse episódio e dropei a série inteira, nunca mais retornei. Ou seja, efetivamente a gente não tem nada de novo na abertura desta temporada. Tem um conceito ali de ficção científica interessante? Não, ele está pegando algo que já existia. Ele podia pegar e já apresentar uma nova roupagem, mas ele não diz a que veio exatamente. Eles pegam o conceito lá da criação dos humanoides que agora pode ser uma arma, porque eles vendem que não que é exatamente uma arma, mas que é algo perigoso. Para ser perigoso só pode ser usado como uma arma, basicamente, né? Enfim, Michael precisa salvar o universo mais uma vez, sem ainda sabê-lo. Portanto, para esse episódio aqui, meia sola, eu diria que a nota também tem que ser ali na média, sempre na esperança que possa aumentar, melhorar ou então diminuir e piorar tudo, como é uma coisa que a gente está super acostumado. Enfim, para esse episódio de estreia então da quinta e derradeira temporada de Star Trek Discovery, eu atribuo apenas 1,5 asterisco. Basicamente é o que vale o que temos nessa semana. Que é coisa muito pouca, né? E vamos combinar então com vocês que eu vou fazer a resenha aqui uma vez por semana, não vou fazer uma maratona aqui diária dos episódios, não. Eu vou ficar com folga, gravar logo todos, depois eu vou soltando para vocês. E caso eu fique aborrecido com um episódio ou outro e queira distância durante alguns dias, não vai prejudicar em nada a questão aqui. É aquela coisa, né? Já que é a última temporada, a gente tem que curtir aos poucos, né? Não jogar todas as cartas na mesa. Não, vamos curtir, vamos saborear, que a gente não mais vai ver a Michael. Pelo menos na minha opinião. Você pode adorar a personagem, não tem problema, eu não fico chateado. Mas, então, semana que vem a gente confere aqui o segundo episódio da temporada derradeira. Lembrando que durante a exibição aqui da quinta temporada de Discovery, eu estou fazendo também o acompanhamento da terceira temporada de Star Trek Strange New Worlds, que está inédito, né? Provavelmente acho que na sexta-feira eu publico o vídeo da Strange New World e na terça eu acho que eu vou colocar os vídeos aqui de Discovery. Basicamente isso que vai ser a rotina nas próximas semanas. Conto com a presença de vocês. É isso.